E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas até amanhã em áreas de São Paulo e também em Minas Gerais. E quem chega com todas as informações para a gente é o Giovanni Dolif, que é doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do CEMADEM. Giovanni, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. Sextou e você, como sempre, cheio aí de informação para a gente em tempo real. Antes de falar do fim de semana, Giovanni, o que a gente pode esperar para hoje, para essa tarde? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui de novo. Bom, calor, maior parte do país, e em alguns lugares chuva forte. Você já citou o alerta do INMET de chuvas fortes em parte do Sudeste, especialmente São Paulo, sul de Minas. Tem também algumas áreas que o CEMADEM está monitorando com mais atenção, algumas delas com alerta nesse momento. A gente tem a cidade de Manaus, com chuva forte, por isso com risco ainda moderado, né? O CEMADEM tem 3 níveis, moderado, alto e muito alto. Esse de Manaus é um alerta moderado, que foi aberto agora por volta da hora do almoço, entre meio-dia e 1h da tarde. Tem também em Fortaleza um alerta vigente do CEMADEM, também por conta de chuva mais forte já acontecendo, né? E algumas áreas de maior atenção, além do Amazonas, tem no Pará, no Amapá, aquela faixa norte do Nordeste, norte do Maranhão, Piauí, Ceará. A gente está tendo chuvas fortes ali naquela faixa do país. E aí, essas chuvas de verão que podem ser fortes, como a gente estava falando, que trazem algum risco de inundação, de deslizamento de terra. Na região metropolitana de São Paulo, né, a gente vê imagens aí do temporal de ontem. Então, hoje a gente pode ter novamente algumas áreas da região metropolitana sendo atingidas por temporais, né? Tem essas características de vento forte, chuva forte, raios, né? E região metropolitana, também Baixada Santista, litoral sul de São Paulo, região do Vale do Paraíba e a região do sul de Minas Gerais. Então, são esses os destaques para hoje. Giovanni, vamos dar uma olhadinha agora como está a capital paulista, com imagens ao vivo. Vamos dar uma olhadinha no céu. Olha só, o que a gente pode dizer para o paulistano? Olha, desse ângulo aqui, o horizonte ainda não aparece nada preocupante, né? Tem bastante luz, então não tem grandes nuvens fazendo sombra nessa direção. Mas com o calor forte que está fazendo, tem risco de, até o final da tarde, início da noite, se não em toda a cidade, né, em alguns pontos pelo menos, de ter as chuvas de verão que trazem esses transtornos, como algum vento mais forte, chuva forte e raios. Giovanni, a gente tem comentado aqui no Conexão, né, o calorão em todo o país, mas o Rio de Janeiro, realmente a situação está bem complicada, altas temperaturas. Quem pode, sextou, vai à praia, né, porque o tempo está muito quente ainda por lá. Imagens ao vivo do streaming EarthCam. O que a gente pode dizer? O calor continua também, vai continuar batendo temperaturas, né, que inclusive recentemente passou dos 40 graus, né? Passou, cara, chegou aos 44, né? Estamos com uma vista bonita agora ali, no horizonte, poucas nuvens na área de serra ali, bastante azul o céu e tem pouca chance de chuva no Rio de Janeiro. Continua calor. Agora, para a gente classificar como onda de calor, a temperatura precisa estar pelo menos 5 graus acima da média. E agora, nesse final da semana, já não está mais assim. Estava lá segunda-feira, chegou a 44 graus no Rio de Janeiro, né? Agora a temperatura já está abaixo dos 40, ainda muito quente, né? Mas não a 5 graus acima da média. Então a gente já não classifica mais como onda de calor no Rio de Janeiro e em São Paulo também, né? Apesar do calor, não está mais 5 graus acima da média. Essa onda de calor está se restringindo um pouco mais para o interior, norte, nordeste de São Paulo, boa parte de Minas e em Goiás. Nessas áreas que a temperatura está até 5 graus acima da média. E no final de semana, essa onda de calor deve enfraquecer no Sudeste, viu, Kelly? Pois é, essa onda de calor que estava ali atuando bastante, né, que está ainda atuando bastante, inclusive bloqueou um pouco a chegada da chuva, né? Ficou um pouquinho retendo essa chuva lá no sul, é isso? É isso, Kelly. A onda de calor, ela é resultado da atuação de um sistema de alta pressão. Alta pressão porque o ar tende a descer na região. Quando ele desce, ele comprime, já causa um aquecimento, inibe a formação de nuvens e de chuva. Então, em boa parte do Sudeste, a gente estava com pouca chuva, estava chovendo mais no estado de São Paulo. Então, agora no final de semana, com a volta de temperaturas mais normais, significa que essa alta pressão está perdendo força.
Então, apesar de não estar tão quente, tem mais chance de chuva, né? Geralmente a gente fala que o calor é combustível para a chuva, e de fato é, né? Mas quando tem alta pressão, inibe, mesmo estando quente. Então, esse final de semana no Sudeste, as temperaturas voltam mais ao normal e a chuva também, e é um período de chuva, tá? Aí no Sul, né, geralmente a gente tem essa gangorra. Brasil, nessas dimensões continentais, né, você tem diferentes massas de ar, diferentes dinâmicas da atmosfera aparecendo. Em geral, o Sudeste e o Sul se comportam de forma oposta. Quando tem uma onda de calor no Sudeste, está mais ameno no Sul, e o contrário também é verdade, e a gente vai observar nos próximos dias e na semana que vem, porque vai enfraquecer a onda de calor no Sudeste, em compensação, no Sul as temperaturas tendem a subir. A semana que vem a gente vai ter uma nova onda de calor no Sul. Final de semana já está quente, mas ainda não 5 graus acima. Acho que no domingo a gente já deve ter algumas áreas do Rio Grande do Sul com temperatura 5 graus acima da média, no oeste do estado já próximo dos 40 graus, e durante a semana que vem deve bater os 40 graus no oeste do estado, e em Porto Alegre passar dos 35 graus. Então a onda de calor diminui no Sudeste, compensação, o calor aumenta lá no Sul. Giovani, a gente falou rapidinho de Minas, mas a produção já colocou aqui imagens de BH. Vamos conferir como está Belo Horizonte neste momento. Céu bonito, algumas nuvens, mas dá para ver muito azul, hein? Isso mesmo, Kelly. Bastante azul ali, algumas nuvens, mas a maior parte do céu está limpo. Então, com o forte calor que está fazendo lá, em alguns pontos a gente tem algumas nuvens se desenvolvendo, né? Mas no final de semana deve aumentar essa chance de chuva em BH, que com essa onda de calor estava tendo menos chuva, a gente está vários dias sem chuva ali na região metropolitana de Belo Horizonte, e no fim de semana aumenta então a chance de chuva ali na cidade. Giovani, só para a gente fechar, tem algum alerta para as regiões Norte e Nordeste, alguma coisa mais pontual, mais específica? Tem sim, Kelly. Está chovendo bastante lá naquela faixa, então o Amazonas, o Pará, Amapá, Maranhão, Piauí e Ceará, essa faixa mais norte do Brasil, está tendo bastante chuva e a previsão é que continue tendo no final de semana. Então já tem alguns alertas do CEMADEM abertos e o boletim de previsão de riscos indica que a gente vai continuar com risco de chuvas fortes, podendo nas áreas de risco causar algum alagamento, inundação e eventualmente algum deslizamento de terra também. Giovani, vamos seguir acompanhando tudo de perto, viu? Muito obrigada pelas informações. Um bom fim de semana para você. Obrigado, Kelly. Para você também e para todo mundo que acompanha a gente. Obrigada.